30, nós vamos dar uma olhadinha aqui. Quem que ainda não leu em nenhuma das duas aulas, hein? Lembrem-se disso, nem na primeiro tempo e nem nesta, quem ainda não leu. Quem pode ler o primeiro parágrafo, por favor, da página 30? Quem é que pode ler? Coragem, alunos, não tenham vergonha, vocês têm ótima leitura. Eu posso, professora? O Gorito? Você já leu, né, meu príncipe? Já. Não, meu, ai, coisa linda, morro de dó disso. Mas vamos tentar ver quem ainda não leu, só para ter oportunidade, senão eu vou ter que pedir para os alunos que já se pronunciaram aí. Ah, agora deu, agora Eu, professora, deu. posso ler? Gente, agora deu. Estava com algum probleminha. Ah, que maravilha. Oh, agora eu estou feliz. Agora é a aula que eu gosto. Quem é que falou? Pedro Almir vai ler o primeiro parágrafo. E o segundo parágrafo? Quem quer ler o segundo? Ler, professora? Pode ler quem que falou? Amanda. Amanda. Joia, Amanda. Então, Pedro Almir, começa a leitura, por favor. A internet tem tornado produções cinematográficas de todos os gêneros mais acessíveis e vem se consagrando como espaço para exibição de filmes que não encontram lugar nas grandes empresas distribuidoras. Isso é possível por causa da popularização de plataformas de streaming, tecnologia de transmissão de conteúdo programado ou em tempo real pela internet. Ok, obrigada. Além disso, é também pela internet que filmes, séries e até suas personagens têm sido cada vez mais lembrados em posts que trazem à tona reflexões sobre os mais diferentes assuntos do cotidiano. Nesta sessão, você vai analisar 2 posts para refletir sobre os modos e os tempos verbais na construção nos períodos compostos. Aê, foi o que eu falei para vocês, nós vamos ver exatamente nessa parte do capítulo esta relação entre os tempos e os modos verbais na construção do período composto. E falar um pouquinho sobre esses posts, né? Engraçado que o post é um gênero textual, não é muito conhecido como gênero textual, mas atualmente, tanto que o 9º ano está sendo trabalhado em redação os posts. Olha que interessante, né? Trabalhamos essa semana o post lá em redação, na aula de redação nas turmas do 9º ano. Para a gente lembrar que a internet, hoje em dia, ainda mais no ano de 2020, ela está com um progresso muito maior, né? Olha as nossas aulas. Por esta via, né, de comunicação. E os posts, nós temos um detalhe muito importante, gente. Temos que tomar muito cuidado nas redes sociais, o que a gente coloca. Isso lá no 9º ano, o post que eles vão realizar dentro da proposta, eu mencionei bem isso, e eu penso que é para todos nós. Tudo que a gente registra nas redes sociais, ela é vista mundialmente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras usadas, como elas são mencionadas, né? Como a gente direciona a alguma pessoa. Então, se você está com um sentimento com alguma outra pessoa que não é um sentimento legal, então é preferível você não mencionar nada nas redes sociais, que isso provoca uma sensação muito ruim e pode prejudicar a vida de quem lá mencionou, de quem colocou, de quem acessou, no caso, nas redes sociais. Então, obrigada, Pedro Almir e Amanda, na participação da leitura. Então, aqui nós temos, olha, o filme Harry Potter e a Ordem da Fênix. Já assistiram a este filme, pessoal? Sim. Infelizmente não, professora. Não. Eu assisti a saga de Harry Potter. Eu também. E agora eu quero ler essa. Outros não. Tá. Eu tenho um livro de essa que eu ainda não li. Ah, você tem o livro, Yuri? Tem, mas eu não tenho, não sei se eu só tenho o primeiro, professora. Ah, sim. Então, olhem Meu amigo bem. ele tem a coleção inteira. Oi? Meu amigo ele tem a coleção inteira. Aí fala, vou ver. Até hoje, ele falando, vou ver. Até hoje, não assisti ainda não. Entendi. Então, olha bem, nós temos aqui uma pequena ficha técnica. Quem que falou que queria ler? A Marcela, né? Para Marcela?
Não, Gorito. Quem que falou que queria ler? Que falou assim, agora eu quero ler. Não me lembro quem foi. Gorito. Foi quem? Gorito. Ele pediu para você deixar ele ler. Ah, o Gorito. Tá com muita vontade de ler, Gorito? Então vai lá, Gorito. Leia aí pra gente. Apesar de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Algo pelo qual vale a pena lutar. Peraí, deixa eu arrumar aqui, peraí. Ok, Gorito. Então, aqui nós temos um post. Lembrando que o post sempre aparece imagem, né? Tem, na maioria das vezes. Ele pode também aparecer sem a imagem, apenas uma linguagem verbal, apenas com as frases. Então, aqui nós temos do filme Harry Potter, a direção de David Yates, não sei se é assim que fala, do ano de 2007. Esses 3 personagens aí que estão na frente, quem são eles? Rony, Harry Potter e Harry Hermione. Potter e Hermione. O Rony e quem? Harry Hermione. Potter e a Hermione. Hermione que fala, né? E o que vocês acham que eles estão fazendo aí? Indo atrás da Fênix. Ó, tem Não, um grupo. não é da Fênix. Estão Eles estão indo lutar contra o Voldemort. Estão indo aonde, Marcelo? Lutar contra o Voldemort. O maior inimigo deles no filme todo, em todos os filmes. Ok, mas só uma perguntinha na parte de cima. Tem a imagem de cima e tem a imagem de baixo. Quem está falando com quem ali, que vocês estão vendo? Quem está? O Harry, O Harry que deve estar falando, pelo que a gente percebe, né? Um olhando para o outro ali, olha, tem um Harry e os 2 amigos com o nome deles, vocês falaram, o Rony, né? O Rony e Hermione, vocês disseram. Os 3 aí na frente, bem nítidos, que estão numa conversa, dialogando. Então, vejam bem, eu preciso que vocês respondam aí, cada um na sua apostila, e já já eu faço a pergunta, apenas o número 1, tá? Dessa página 30. Respondam aí, por favor. Vocês sabem o que é locutor? Não. Alguém sabe o que é locutor? É tipo um narrador? Dentro de um processo de comunicação, nós temos o locutor e o interlocutor. Quem é o locutor? É aquele que faz o quê? As perguntas? É aquele que fala, joia. Então, o locutor é quem fala. O interlocutor é aquele que escuta e, dentro do processo de comunicação, vai respondendo. Então, vejam aí o que vocês acham. Quem for terminando de fazer, só me fala que já pode ler a sua resposta, mesmo que já tenha participado da aula, tá bom? Não tem problema, não. Quem terminar primeiro aí... Oi? Alguém já disse? Quem disse? Rebeca? Não apareceu aqui para mim, eu só escutei a voz, e hoje está difícil de vir a voz de vocês até a mim. Vamos lá, Rebeca, o que você respondeu na número 1? O locutor é o Harry Potter, pois ele é quem está falando. Joia, Rebeca, pela imagem ali, eu tinha esquecido até dessa pergunta, estava fazendo oralmente para vocês exatamente isso. O locutor, aí é o Harry Potter, não tem outro, tá? Não tem outra resposta. O locutor, a fala de Harry Potter. Aqui está mostrando, está falando no meu gabarito, que dá para perceber na expressão dele. Harry está com a cabeça virada, olhem lá, para Rony, e diz que a sua boca parece estar em movimento. Vocês estão percebendo? Dá para perceber? Mais próximo aí da De certa forma dá, professora, de certa forma dá. Oi? Tem que olhar... 3 falaram ao mesmo tempo, eu não entendi nada. Um, por favor. Isso que mais ou menos. Eduarda levantou a mão. Eduarda, o que você colocou aí? Eu coloquei que o locutor é a personagem Harry
pois ele apresenta na primeira imagem estar falando com seus amigos. Ok, ele apresenta na primeira imagem, está falando com os seus amigos. Podem até citar o nome dos amigos aí, o Rony e Hermione, né? Que vocês falaram. Então, aí tem a resposta. Deixa eu ver se aparece aqui a resposta para vocês. Aqui. Provavelmente a fala é de Harry Potter, a gente imagina, né? Dentro ali da imagem. Na primeira cena, Harry está com a cabeça virada para Rony e sua boca parece estar em movimento, enquanto Rony e Hermione olham para ele, o que indica que estão conversando. Então, é a resposta aí da número 1. Agora, na página 31, nós vamos começar a ver essa relação entre tempos e modos no período composto. Vocês lembram o que o modo indicativo expressa? Alguém lembra? Cada modo... Indica? O que ele expressa? O que ele indica? O quê? Indica alguma coisa? Mas o que ele indica? O modo indicativo, ele indica... Um fato certo, ó. Modo indicativo, ele indica um fato certo. O modo subjuntivo, ele indica um fato duvidoso. Se eu fosse. E o modo imperativo, que é aquele que todos nós sabemos, indica ordem, conselho, pedido. Então, são as indicativas, as indicações de cada modo do verbo, né? Agora aqui, para responder as questões de 2 a 6, a gente vai precisar analisar muito bem essa frase, esse período que nós temos aí. Então, apesar de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa que... Como é que lê isso aqui? Voldemort? É isso? Voldemort. Não tem. Quantos verbos vocês encontram nesta? Nós temos aí 3 verbos. O termos, o temos e tem. E o tem, né? Sendo esse termos aí, ele não está nem no modo indicativo, nem no modo subjuntivo e nem no modo imperativo. Ele está no infinitivo, nós vimos, só que no infinitivo que nós ainda não vimos e a apostila já apresentou aqui. O infinitivo sabemos que é ter, fazer, é o verbo terminado em AR, em IER ou IR. Só que dentro do infinitivo nós temos infinitivo pessoal e infinitivo impessoal, né? Um infinitivo que tem pessoa e um infinitivo que não tem pessoa. No caso aí, é um infinitivo pessoal, que nós temos aí na primeira pessoa do plural, né? Nós termos. Então, apesar, essa expressão aí, apesar de, ela já existe no infinitivo pessoal. A gente não pode dizer, apesar de temos. A gente pode dizer isso, apesar de temos? Apesar de tem, não podemos dizer em hipótese alguma. Até a concordância a gente vê que é estranha, né? Então, por isso usa aí o infinitivo pessoal, que mais adiante nós vamos dar uma olhadinha nisso. A perguntinha número 2 dá para vocês fazerem. Respondam aí. Quantas orações compõem o período e justifique sua resposta. Por que tem uma, por que tem 2, por que tem 3, por que tem 4? Respondam aí a número 2. Professora? Oi. Pode justificar colocando os verbos? Exatamente, pode justificar aí. Quando pergunta quantas orações e justifique, você justifica exatamente assim. Agora, se pergunta assim, igual perguntou lá no 6º ano, quantas orações tem o período? E quais são essas orações? Aí é diferente. Quais são, quando eu pergunto quais são as orações, aí você tem que dividir as orações e copiar cada oração. É diferente dessa pergunta que tem aí. Então, quantas orações 7º ano tem nesse período? 3. 3 orações. Justifique, Miguel Paiva, por que tem 3 orações? Porque tem 3 verbos? Porque tem 3 verbos. E é até importante vocês mencionarem aí quais são os 3 verbos, tá?
Eu não vou mostrar agora não, senão vai aparecer o gabarito para vocês. Então, eu vou no oral, depois eu ponho um gabarito aí, tá? Então, há 3 orações, porque há 3, podemos identificar, porque tem 3 verbos. Termos, temos e tem. Alguém saberia me responder em que tempo está o temos e o tem? Temos Termo a está em segunda terceira pessoa pessoa do do plural plural. Não, está sendo e o primeira tem pessoa na do terceira plural pessoa e o singular. tem está na primeira pessoa. Não, terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Só que responderam errado. Prestem atenção na minha pergunta. Em que tempo? Tempo, não é pessoa. Em que tempo? Nem está aqui na apostila. Isso aqui é fora da apostila. Eu ainda não entrei no número 3. Eu estou perguntando assim: em que tempo os verbos temos e tem, ele aparece? Indicativo. Em que tempo? Não é modo. Em que Tem tempo? está no presente. Aê, Vitor Hugo. Temos e tem, os dois estão no presente. Ó. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Então, esses 2 verbos aí estão no presente do modo indicativo. Mas não tem nenhuma pergunta ainda aí sobre isso, não. Vamos agora para o número 3. Agora sim, em que pessoa? Primeira, segunda ou terceira, em que número, singular ou plural, está cada verbo a seguir? Completem aí, por favor. Deu para responder? Sim. Sim. O termos, que é um infinitivo pessoal, em que tempo? Primeira pessoa do Em que plural. pessoa? Primeira pessoa do plural, joia. Apesar de nós termos, joia. Primeira pessoa do plural é o nós. Temos, em que pessoa? Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural também. Nós temos, é o nós. E o tem? Terceira pessoa do singular. Muito bem, não pode ser do plural, porque terceira pessoa do plural do verbo ter, ela tem um acento circunflexo. Então, aqui é terceira pessoa do singular. Que coisa Voldemort não tem. É ele não tem, é terceira pessoa do singular. Muito bem. Número 4. Na primeira oração do período foi usado o infinitivo pessoal termos, que eu falei para vocês, e não o presente do indicativo temos, como ocorre na segunda oração. Por que isso acontece? Assinale a resposta correta. Então, um tempinho aí para vocês analisarem cada resposta, e já já eu pergunto. A Eduarda já levantou a mão aqui, dizendo que já terminou. O que você colocou? Qual que você respondeu, Eduardo? Eu coloquei a expressão apesar de exige o uso do infinitivo. Joia, Eduarda, é essa mesmo, é a segunda. Ó. A expressão apesar de, ela exige, eu até falei no início da minha explicação, quando eu li essa caixinha de texto aí, falei para vocês. A expressão apesar de, ela já exige um uso do verbo no infinitivo. Muito bem, Eduardo. Agora a letra B, a letra A, perdão, da número 5. Vamos ver quem ainda não falou, tá? Mas apesar de que aqui, como não é correção, quem terminar primeiro pode responder. Em relação à expressão apesar de, responda o que se pede. Qual é o sentido transmitido por essa expressão? Pensem aí e respondam. Para ver aqui, Professora, não sei se é você,
Mas tem um barulho de vento no em algum microfone? Oi? Não ouvi, Yuri. Não sei se é na sua casa, mas tem um barulho de vento no microfone. É o ventilador aqui, porque eu estou com tanto calor. Está atrapalhando vocês me ouvirem? Senão eu desligo. Não tá não, professora. Só fazer uma observação. É o É quando tá ventilador silêncio, assim, de você consegue teto escutar. é o ventilador de teto aqui que pode diminuir. Ele está em cima de mim. Eu estou com muito calor. Aqui o quarto é quente. Então, ó, vamos diminuir aqui, filho? Tela para eles verem a resposta até aqui. Então, vamos a número 5. Alguém respondeu aí a número 5? Qual é o sentido transmitido por essa expressão, apesar de? Eu vou precisar fazer a chamada, gente, que apareceu já a caixinha aqui, já tem menos de 10 minutos. Então, vamos lá. Chamada, por favor. Amanda. Presente, professora. Arthur Lopes. Presente. Breno. O Breno. Peraí, o Breno no bate-papo. Ai, perdi, peraí. Breno, ok. Carolina. Presente. Catarina. Presente. Daniel Campbell. Presente. Daniel Moraes. Ok, Daniel. Eduarda. Presente. Guilherme Viana. Presente. Ok. Gustavo. Gustavo Henrique. Presente. Jamile. Jamile. Presente. João Marcelo. Presente. João Vitor Souza. João Vitor. Cadê o João Vitor Souza? Professora, estou presente, estou presente. Ok. Lívia. Presente. Lucas. Presente. Luíde. Presente. Marcela. Presente. Maria Clara. Maria Clara respondeu? Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda. Presente. Matheus Lima, não. Matheus Gorito. Presente. Miguel Paiva. Presente. Miguel Villiger. Presente. Pedro Almir. Presente. Rebeca. Rebeca. Presente, professora. Thales. Presente. Vitor Hugo. Presente. E o Yuri. Presente. Ok, então vamos dar prosseguimento aqui. Vamos lá, alguém respondeu a número 5, pessoal? Professora, eu não sei se está certo. Diga, Eu o que você colocou? Contraria uma provável expectativa. Faz o quê? Contraria, isso mesmo, Rebeca. Quando a gente usa apesar de, é uma expressão, uma ideia contraditória, certinho. Parabéns, Rebeca. Contraria o quê que você colocou aí? Uma provável expectativa. Uma provável expectativa, que bonitinho, parabéns. Aqui tem uma resposta mais elaborada, mas o que você colocou, deixa aí, tá? Então, a expressão apesar de inicia uma oração que transmite, olha aí, uma ideia contraditória. Aí, dentro lá do termo, né, dentro da caixinha de texto, dentro do período, essa ideia contraditória ao fato expresso na oração que a sucede, né, que vem depois dela, mas que é incapaz de alterar esse fato. Certíssimo que a Rebeca colocou, gostei muito. Parabéns, Rebeca.
É essa que eu via que teria que pensar muito mesmo para responder essa letra A, dentro do grau do entendimento. Vamos na letra B. Na lacuna, reescreva a primeira oração do período, substituindo o apesar de por uma expressão que garanta o mesmo sentido e fazendo as alterações necessárias para manter a coerência e a coesão do período. Então, vocês vão completar aí, vejam com o que vocês podem completar. Tem que ser expressão, hein? Não pode ser apenas uma palavra, tá? Expressão é um conjunto de palavras. Professora, tá certo eu colocar independente? Independentemente de... O quê? Independentemente de... Não, de... Ah. Independente. Só que aí não vai dar para você colocar aí, porque olha o verbo que vem depois. Você vai colocar independentemente de temos. Aí teria que ser termos, não temos. Então tem que dar sentido, hein? Tem que ter coesão. Olha aí, as alterações necessárias para manter a coerência e a coesão do período. Então observem o verbo, ó. O verbo é temos uma coisa que Voldemort não tem. Miguel Paiva levantou a mão. O que você já colocou aí, Miguel? Eu coloquei, por mais que temos uma batalha pela frente, aí temos uma coisa que Voldemort não tem. Mas é termos, não é temos. Não, pois é, por mais que tenha... Como é que você colocou? É por mais de ter... Não é termos, é temos. Tem que continuar isso aqui. E eu lembrei que no meu gabarito pode ser formado por uma palavra só. Aqui no meu gabarito tem também uma palavra apenas. Eu falei para vocês que teria que ser uma expressão formada por mais de uma palavra, mas aqui a resposta do meu gabarito tem uma palavra apenas, então pode substituir também por uma. Então, o que você colocou não dá. É temos ou temos? Temos uma coisa que Voldemort não tem. Então, vocês... Espera aí, vocês vão ter que colocar um verbo também aí. Vai ter que mudar o verbo. Espera aí, eu acho... Não, espera aí, eu expliquei errado para vocês, espera aí. Deixa eu ler de novo aqui a pergunta. Reescreva a primeira oração. A primeira oração é apesar de termos uma batalha pela frente, né? Ah, tá. Aí eu coloquei independentemente de termos. Eu botei ainda que. Espera aí. Ainda que... É porque agora que eu vi aqui como é que é a questão, gente. Espera aí. Então, pode ser independente... Deixa eu ver da Rebeca primeiro, depois eu vejo do Miguel Paiva também. Ô, Rebeca. Peraí. Diga a sua frase novamente. Eu coloquei independentemente de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Tá perfeita, porque eu que estava analisando errado aqui. É isso mesmo, eu não analisei a primeira oração. Miguel Paiva, repete a sua, por favor. Miguel Paiva, fala a sua de novo. Desculpa. Por mais que temos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Por mais que temos. Ah, não, mas... tá. Por mais que temos uma batalha pela frente, aí vai repetir, temos uma coisa que Voldemort tem não que tem. Mudar? Essa é a primeira oração, tá pela frente, depois dá continuidade com a outra, olha, temos uma coisa que Voldemort não tem. Então, é a primeira oração que tem que ser mudada. Algum outro aluno aí que tenha feito, é a primeira oração. Eu coloquei fala, Carol. Embora, como ficou? Embora temos uma coisa que Voldemort não... Não. Embora, então,